meio-dia e 47 minutos. No Espaço Aberto, entrevistas. Olha, meio-dia e 47 minutos, de volta aqui com o programa Espaço Aberto. Como amplamente havíamos divulgado, já estou com a participação por telefone do nosso querido professor Rafael Nascimento. Ele é biólogo e professor dos cursos de saúde da Uninasal aqui em Carpina, na Mata Norte Pernambucana. Vamos trazer como tema os riscos de picadas de escorpiões que vem aumentando neste período, aliás, que aumentará no período de agosto, mas que já acontece constantemente nos dias atuais. Meu querido professor Rafael, muito boa tarde para você, amigo. Olá, Josildo, boa tarde, tudo bem? Tudo na paz. Muito obrigado pela sua participação, obrigado pela sua interação aqui juntamente a nós, né? E vamos aqui aumentar esse leque, né, com informações importantes, até porque com a chegada do mês de agosto, que logo estará já evidente, a preocupação com o aumento de picadas e escorpiões vem cada vez mais se intensificando. É uma época do ano que é marcada por condições climáticas que favorecem a reprodução dos animais, aumentam as chances de contato com humanos. Portanto, professor, é um momento de alerta, né? Exatamente isso. A gente precisa agora se munir de informações e torcer para que não aconteça. Mas se acontecer, a gente precisa estar preparado para lidar com essa situação. Pronto, dentro de um contexto geral, como se dá com essa situação em caso de ser vítima da picada do escorpião, professor? Pronto, vamos lá. Esse mês agora de agosto e setembro, como você muito bem já falou, é um período que a gente tem um aumento de casos de incidentes envolvendo escorpiões. Por que isso ocorre? Porque justamente nessa época é o período de reprodução desses animais. Então, tanto as fêmeas estão mais sensíveis, então, assim, qualquer coisa elas já vão atacar, como os machos, eles saem dos seus locais para ir em busca do acasalamento também. Então, assim, é muito mais comum ter esses acidentes. Mas aí, o que fazer quando isso ocorre? Tá? Então, quem já foi vítima disso, eu, ainda bem, não tive essa infelicidade. Mas quando você é vítima, você já foi? Já fui. Então, o que eu mais ouço é que o pessoal sente uma dor muito intensa. Sim. Isso é comum por causa da toxina que eles têm. Então, o risco que a gente vai ter, ficar um pouco mais atento, são principalmente com crianças e idosos. Com o restante do pessoal, quais são os principais sintomas que a gente vê quando tem uma picada de escorpião? A gente vai ver ali uma dor intensa no local que teve essa picada, que é comum, uma queimação no local, um inchaço, que é um inchaço leve, ou uma vermelhidão que pode aparecer também, e uma sensação de formigamento no local. Esses são os sintomas comuns e leves, que todo mundo ali ele vai sentir, mas que não precisa ter tanta preocupação com isso. Teve a picada, qual a principal coisa a se fazer? Lavar o local com água corrente, com sabão, e avaliar aquilo ali. Se não evoluir, não tem nenhum problema. Mas a gente precisa ficar alerta aí nos sintomas que são sintomas mais intensos. Que aí ele vai ocorrer em uma população que tem que são mais assim sensíveis. Então a gente vê com crianças, precisa ficar muito atento, e com idosos. Então, por exemplo, náusea ou vômito após uma picada de escorpião. Precisamos ficar alerta com isso. Um suor excessivo junto com o frio, uma agitação que pode vir, uma palidez, tremores ou alguns espasmos musculares, tá? Às vezes também pode vir um caso de uma hipersalivação, que é uma saliva em excesso. Então, tudo isso são sintomas que a gente precisa ficar atento, que são mais graves. Esses sintomas apareceu, para correr imediatamente aí para um pronto-socorro, para buscar uma ajuda médica, para tentar tratar isso aí. Então, precisa ficar sempre atento a esses sinais, a esses sintomas. Ô professor, me explica o seguinte, professor. Há quem diga, né, já escutei por diversas vezes, informações quanto à questão da cor, né, do tamanho do escorpião. O que isso tem a ver? A gente pode fazer automaticamente um estudo, né, em relação àquele inseto que nos picou a partir da sua cor? Pode sim. O que é recomendado também? Quando tem um incidente com qualquer animal peçonhento, mas estamos falando aqui especificamente do escorpião. O ideal é que, se puder fazer a captura e levar ou tirar uma foto para identificar, é sempre melhor. Aqui na nossa região, no Nordeste em si, é muito mais comum, e a gente tem um número bem maior de acidentes com o escorpião amarelo, que é o comum na nossa região. Os outros não são tão comuns. E aí ele tem uma toxina que é preocupante, sim.
Esse é o principal que aparece. Mas se você conseguir tirar uma foto, se você conseguir pegar aquele animal, aquele inseto ali, e levar também, vai ajudar muito também para fazer o tratamento adequado. Entendi. Professor, o escorpião que me picou e por 2 vezes, viu? Né? Duas vezes no mesmo local, não é? Ou foram 2 vezes, ou foi o momento que, quando eu percebi que era um escorpião, eu estava me trocando para fazer uma caminhada, né? Coloquei ao meu lado na calçada o meu boné, e quando eu coloquei, eu saí uma certa distância e percebi que algo tinha me picado, né? No boné. Eu acreditei que, por conta que tem uma parte do boné que é metálica, eu pensava que foi aquilo que havia me furado, né? Depois eu senti uma outra vez. Ou senti, ou foi já o medo, já quando eu tirei o chapéu e percebi que era um pequeno escorpião, não é? E aí, professor, quanto menor, mais novo, menos inofensivo? Isso. A gente tem também essa informação, né? Quando ele é menor, normalmente ele vai ter uma menor quantidade também da toxina. Sim. Que vai ali causar um mal. Então, quanto maior, a gente tem que ficar mais atento. Mas, principalmente nessa época, agora de agosto e setembro, as fêmeas, elas ficam mais sensíveis e, biologicamente, também elas têm um acúmulo maior dessa toxina. Então, nessa época, as fêmeas, elas têm esse acúmulo que é normal nesse período. E aí, quando tem um incidente envolvendo aí a fêmea do escorpião que vai picar, pode ter uma intensificação desses sintomas, porque ela tem uma maior quantidade dessa toxina. Então, precisa sempre ficar atento nisso aí também. Aí, por isso que é bom tirar uma foto ou levar o animal, porque aí já dá para fazer um estudo melhor e ver qual o tratamento mais adequado também para cada situação. Quais são os ambientes, professor, que mais atraem escorpiões? Pronto, e aí não só nessa época, mas aqui na nossa região, que é um ambiente quente e úmido, isso é perfeito para o escorpião ele viver ali e se proliferar. Então, precisa ficar muito atento, não só nessa época, mas principalmente nessa época, né? Mas ao longo de todo o ano. Então, quais os cuidados que a gente precisa ter em casa, tá? Então, é sempre bom a gente vedar os ralos. Então, se a gente veda ali o ralo, a gente vai impedir que alguns organismos ele possam entrar. Então, inclusive barata, que a barata é o principal alimento para o escorpião. Então, onde tem barata, o escorpião ele vai procurar, ele vai querer estar ali. Então, se a gente veda ali aqueles ralos, coloca ali com a tela, isso já vai ser bom. Tentar vedar também aquelas frestas que tem nas portas, janelas. Isso é algo muito bom de fazer. Ter uma limpeza e organização no local. Porque os escorpiões, eles gostam muito de ficar em lugares com entulho. Então, ter cuidado com madeira, com telhas, material de construção, que, assim, é um local que é muito comum a gente encontrar escorpião. Papelão, livros acumulados. Então, ter esse cuidado com essa limpeza para manter um local limpo, organizado, para evitar que os escorpiões estejam ali naqueles locais. Então, aí, se puder também fazer uma dedetização em momentos periódicos aí, fazer uma dedetização na sua casa, no seu local, se possível. E pessoas também que moram perto de terrenos baldios, ficar atento também a isso. Porque aí pode ter também ali alguns organismos, junto com o escorpião também, que pode trazer algum mal para você. Então, é sempre manter um local ali limpo, organizado, para evitar que os escorpiões estejam vivendo ali naqueles locais. Da forma que eu fui picado, realmente não teve mal maior, né? Mas, em relação a crianças, elas são mais suscetíveis a complicações graves, professor? São sim, as crianças, a gente precisa ficar muito atentos com isso. Tá? Então, criança foi picada, a recomendação é você levar logo ao médico, mesmo que não esteja apresentando sintomas mais graves. Por quê? Porque as crianças, a gente tem um número alto de incidentes com elas que pode levar até a óbito, a morte da criança. Então precisa ficar sempre atento a isso. Então, viu que a criança foi picada por um escorpião, tenta o mais rápido possível já levar a uma unidade de socorro, de pronto atendimento, para o médico avaliar direitinho, ver os sinais que a criança está apresentando e fazer o tratamento se for necessário. Então, crianças e idosos também, a gente sempre dá essa recomendação. Ô professor, algumas pessoas são picadas na mão, outras nos pés, nas costas, da maneira que eu identifiquei, né, foi na cabeça.
cada local, né, é bastante considerável quanto à questão de um risco, ou a picada ela tem os seus efeitos em qualquer parte do corpo? Pronto, a picada vai ter o seu efeito em qualquer parte do corpo. Isso aí já não, é um mito, né, que o pessoal tem. Mas aí, qualquer local da picada precisa sempre ficar atento. E aí a recomendação também, né? Sempre que você for usar um boné, já é algo assim que eu não tinha visto antes. Mas sempre que você for usar uma roupa, uma calça, uma camisa, um boné, dá aquela sacudida para saber se não tem ali. E ficar muito atento aos calçados. Né? Então, o sapato que você vai colocar, dá aquela batida também. Porque é um local comum que eles vão gostar também de estar naquele local. Então, sempre dá essa verificada para evitar que esse acidente ele possa ocorrer. Mas aí, qualquer local que tiver aplicada, assim, a toxina, o veneno ali vai fazer o mesmo efeito. E em relação, quais são os grupos de risco em caso de picada, né? Além de crianças, Pronto. O grupo que tem comorbidade. A gente viu muito isso no período da pandemia, né? Que dizia isso, quem tem comorbidade. O mesmo caso são para animais peçonhentos, que vão ter aí alguma toxina. Então, ficar atentos. É uma pessoa que tem ali diabetes, hipertensão. O pessoal que está dentro desse grupo de risco, que tem ali um quadro respiratório, uma asma, por exemplo. Então, tem que ficar atento a esses grupos. Por quê? Porque vai ter ali aquela picada do escorpião. Ela em si, ela pode não trazer muitas consequências, mas ali o nervosismo, aquela dor intensa naquele local, pode fazer com que a pressão, por exemplo, aumente. E aí pode trazer outras complicações que vai vir por consequência da picada. Então, aí ficar atento a isso também. Se a pessoa tem essas comorbidades, aí a indicação também teve a picada, fazer o lavar com água corrente, sabão, e procurar uma ajuda médica, se possível. E aí, se está com a dor muito intensa também, o que é que você pode fazer? Colocar uma compressa de água quente, de água morna. Nunca colocar água gelada, sempre colocar uma água morna, que é o indicado para casos de picadas de escorpião. Prevenção é tudo, mas caso eu fui picado, precisei seguir para um tratamento médico, eu pergunto, né, como é que funciona esse tratamento médico após a picada? Pronto, nesse caso aí, você vai para um local, um pronto atendimento, e vão fazer a avaliação com você, ver como os sintomas estão evoluindo. Em alguns casos, que são os casos mais graves, aí será necessário fazer a aplicação do soro anti-escorpiônico, que já é um soro pronto para reverter aí o efeito da toxina do escorpião. Mas aí o médico vai avaliar o caso. Se for necessário, ele vai fazer a aplicação desse soro. Caso não, ele vai ali dar um analgésico para aliviar a dor que você está sentindo no local e fazer a avaliação. Se depois de um período você não apresentou outros sintomas, ele vai lhe dar alta e você consegue ir para casa tranquilamente. Em casos mais graves, você vai precisar tomar um soro para aí cortar o efeito dessa toxina no seu organismo. No caso de pets, animais de estimação, professor, e aí, como protegê-los dos escorpiões? Quais são os riscos também ao serem picados por esse inseto? Pronto, é algo que precisamos também ficar muito atentos, porque às vezes é até mais difícil diagnosticar ou saber que o seu animal ele foi picado por um animal peçonhento, né? Porque ele não vai conseguir chegar para você e externar isso, né? Então, às vezes, precisa ficar um pouco atento. Mas você viu que o seu animal foi picado pelo escorpião, as recomendações são parecidas. Então, lavar o local com água corrente, com sabão, e avaliar como o seu pet está evoluindo. Então, você percebeu que ele está ali tendo um comportamento diferente, um comportamento estranho do que ele apresentava anteriormente. Procure aí uma ajuda com o veterinário para você tentar... para ele avaliar e ver aí qual é o melhor procedimento para adotar nesse caso. Mas aí as recomendações são parecidas. Sempre avaliar como o seu pet ele evoluiu aí nesse caso. Muito bom. Olha, eu comecei aqui no programa Espaço Aberto de hoje com o nosso querido Rafael Nascimento, biólogo, professor dos cursos de saúde da Uninassal no município de Carpina, falando em relação aos riscos de picadas de escorpiões, que cada vez mais vem aumentando neste período, e com certeza o mês de agosto é o mês propício, né, para a multiplicação e proliferação desses insetos. Professor Rafael, muito obrigado pela sua atenção aqui no programa, foi um prazer recebê-lo. Bom fim de semana, amigo. Muito obrigado, o prazer foi meu estar aqui, e prevenção é tudo, como você falou, vamos se prevenir para evitar que isso aconteça, tá? Mas agradeço aí o espaço
E tamo junto, precisando, é só entrar em contato. Com certeza. Olha, o programa Espaço Aberto de hoje começou com o nosso querido professor Rafael Nascimento aqui no programa.